Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, é uma alegria estar aqui convosco meditando hoje neste 24º domingo do tempo comum, o Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos do 27 ao 35, que se encontra na descrição desse vídeo, caso você deseje ler. Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje em dia nós olhamos para as pessoas que vivem no mesmo mundo que vivemos e vemos que muitas delas não têm fé. Não creem que exista algo superior. Elas acreditam que após a morte não há mais vida e que a morte é simplesmente o retorno do homem ao nada. Para essas pessoas, quem foi Jesus? Bom, Jesus talvez foi um cara legal, que ajudou o próximo. Talvez Jesus tenha sido um cara ingênuo, porque, bom, ele morreu pela humanidade, né, que é má. Talvez para essas pessoas Jesus tenha sido uma invenção da igreja que queria catequizar o povo e fez isso. Mas surge aqui uma pergunta fundamental: quem é Jesus? E essa é a pergunta que ele faz no Evangelho para os discípulos. Ele diz: quem é aí que dizem quem eu sou? Por quê? Porque a resposta para essa pergunta, ela implica ou não uma mudança radical na vida da gente. Por quê? Quem é Jesus? Se Jesus ele for simplesmente um homem legal, um ser humano como eu, né? Então isso não muda muita coisa na minha vida. Mas nós cremos que Jesus é Deus. O Deus eterno e todo-poderoso, que sempre existiu e criou tudo o que existe. Esse Deus, por amor a nós, se fez homem no seio da Santíssima Virgem Maria e nessa terra recebeu o nome de Jesus. Mas vejam que essa resposta, ela implica numa mudança de vida, porque se Jesus é Deus, isso significa que a minha vida é dele, porque foi ele quem me deu a vida. Então eu tenho que viver para Jesus. Só que às vezes é difícil viver para Jesus e também é difícil entendê-lo. Ora, no Evangelho de hoje, Jesus diz para os discípulos que teria de sofrer e morrer. Então, Pedro chama Jesus à parte e repreende Jesus. Gente, nós somos seres humanos como Pedro e nós imaginamos que Pedro tivesse ali a melhor das intenções, né? Porque o seu mestre estava dizendo que iria sofrer. Então, claro que Pedro, como discípulo de Jesus, não queria que aquilo acontecesse. O sentimento de Pedro naquele momento, né, era de negar. Não, Senhor, que isso não te aconteça. Só que o problema é que o plano do Pai era enviar seu filho para se sacrificar e dar sua vida por amor pela humanidade. Então, negar esse plano divino de salvação não é algo da vontade de Deus, é algo da vontade de Satanás. Por isso que Jesus fala: afasta de mim, Satanás. Porque Pedro foi levado pelos seus sentimentos, mas não pela verdade que o Pai revelou. Quantas vezes nós somos levados pelos sentimentos em nossas decisões e não pensamos duas vezes antes de fazer alguma coisa?
Às vezes nossas intenções são as melhores, como a de Pedro, mas se tivéssemos pensado um pouquinho antes, veríamos que aquela não era a vontade de Deus. Então, Pedro aqui repreende Jesus, Jesus repreende Pedro por tê-lo repreendido, e nós aprendemos uma lição, né? De que devemos antes conhecer a vontade de Deus e não dar importância demais aos sentimentos, mas à inteligência e à revelação de fé que Deus nos dá. Por último, eu queria comentar o Salmo: andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Eu pergunto, o que é a terra dos vivos? Bom, podemos interpretar como sendo esta terra, nesta vida. Afinal, nós estamos vivos, e aqueles que morreram estão mortos. Porém, Jesus diz no Evangelho: quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Então, aqueles que morreram, mas tinham fé em Jesus, estão vivos no céu. Então, o céu é a terra dos vivos também. E as pessoas no céu, na verdade, estão mais vivas que nós, porque estão mais unidas a Deus. Então, a terra dos vivos pode ser aqui, esta terra, e pode ser também o céu, a terra vindoura após a morte. Então, quando nós rezamos neste salmo, andarei na presença de Deus junto a Ele na terra dos vivos, podemos interpretar o seguinte: nós temos que andar na presença de Deus nesta terra e depois da morte no céu. Não se pode querer fazer um sem fazer necessariamente o outro. Você não pode querer andar junto de Deus lá no céu depois da morte sem andar aqui nesta vida. E se você andar junto de Deus nessa vida, certamente você andará junto dele após a morte no céu. Então, andemos sempre na presença de Deus. É isso que a liturgia nos pede hoje. Jesus, o Deus eterno e poderoso, que humildemente se fez homem. Mas embora sendo homem, ele continua sendo Deus. Ele nos revelou o plano do Pai, para que nós não hajamos simplesmente por nossos sentimentos, mas com a razão direcionada pela fé, possamos nesta vida andar na presença do Senhor, para depois da morte estar na sua presença magnífica e sublime, vê-lo face a face, no céu, junto com a Virgem Maria, com os anjos e santos de Deus. Salve Maria Santíssima, concebida sem pecado original. Querido irmão, querida irmã, no Evangelho de hoje, Jesus nos chama a atenção para duas frentes. A primeira tem uma ligação muito grande com a primeira leitura. Na primeira frente, Jesus diz que o Filho do Homem deveria sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deveria ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. E a ligação que tem com a primeira leitura? Bem, na primeira leitura, o profeta Isaías diz: ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de porfetões e cusparadas. Bom, acredito que vocês veem de maneira bem clara, meus irmãos, que isso é uma retratação
do que há de acontecer na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. O momento ápice para nós, o momento da nossa salvação. E muitos naquela época com certeza se perguntavam por que isso deve acontecer, por que tem que ser dessa forma. E nós temos o privilégio de compreender que era necessário dessa forma, pois era dessa forma que Deus Pai quis nos salvar. Ele quis nos salvar da perdição. Ele quis nos salvar da morte eterna, sacrificando seu próprio Filho para nos dar a vida eterna. E isso é uma grande demonstração de amor, meus irmãos. Que possamos contribuir esse amor, o amando de volta. Já que, como um grande santo já disse, meus irmãos, o amor não foi amado. Deus quer ser amado, meus irmãos. E nós devemos amá-lo. Nós precisamos amá-lo. Pois sem Deus não somos nada, não somos ninguém, meus irmãos. Então, amemos a Deus. Amemos aquele que deu a vida por nós, que se ofereceu por nós, por amor a nós. E comentando a segunda frente do Evangelho, em que Cristo diz: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Bom, isso me chama muita atenção, pois Jesus demonstra que nós temos escolha, nós temos o livre-arbítrio de escolher seguir e amar a Deus ou rejeitá-lo. Nós temos essa escolha. Nós temos escolha, meus irmãos, porque antes nós não tínhamos aparentemente escolha, já que Adão e Eva escolheram o caminho da perdição e acabou nos condenando, meus irmãos, sendo que com Cristo veio a salvação, e com essa salvação nós podemos ter a escolha de seguir a nossa salvação ou a nossa condenação. E como bem sabemos, meus irmãos, toda escolha há consequências. E Jesus demonstra muito bem nessa fala que ele comunicou aos seus discípulos em frente à multidão, onde ele primeiro diz, né, se alguém me quer seguir. Então, nessa primeira parte se demonstra que nós temos a escolha de segui-lo ou não. E se escolhemos o seguir, ele diz o primeiro passo que devemos fazer, que é renunciar a si mesmo. Ou seja, nós devemos renunciar às nossas vontades, aos nossos desejos, meus irmãos, para poder seguir a Cristo. Esse é o primeiro passo. Um passo muito difícil, meus irmãos, nós sabemos, porque não é fácil seguir a Cristo, já que renunciar aquilo que a gente pensa que é tão bom pra gente, mas na verdade não é, meus irmãos. Porque
porque tudo aquilo que nos afasta de Deus é ruim. E muitas vezes parece que, como Padre Paulo Ricardo já me disse uma vez, e eu nunca esqueço dessa frase que ele mencionou, que o pior castigo que Deus pode dar a nós é dar aquilo que a gente quer. Esse é o pior do castigo. Por quê? Porque a gente só deseja aquilo que nos faz mal. A gente deseja tudo fácil, deseja tudo para alcançar um prazer momentâneo, uma coisa momentânea, meus irmãos. Tudo que a gente deseja é uma coisa momentânea, mas tudo que é para a vida inteira, tudo que é eterno, a gente acaba deixando de lado para viver algo momentâneo. Então, esse é o pior dos castigos que Deus pode nos dar, que é nos dar aquilo que a gente quer. Então, renunciemos a nós mesmos, meus irmãos, para que deixemos os momentos de lado e possamos focar naquilo que nos espera para a nossa vida inteira. E continuando, Jesus diz o próximo passo, que é tomar a nossa cruz e o seguir. Sim, meus irmãos, sabemos muito bem que a nossa cruz ela não é leve, nem um pouco leve, mas é necessária, porque essa cruz pode se tornar uma ponte para que possamos passar para o outro lado e possamos conseguir chegar ao outro lado e alcançar o grande objetivo, a vida eterna. Sim, a cruz é pesada, sim, mas com Cristo, meus irmãos, a cruz não é mais pesada, ela se torna um fardo leve, meus irmãos. Se vocês assistiram um filme de Mel Gibson, da Paixão de Cristo, se vocês prestarem bem atenção em uma cena em que Simão Cirineu, que ajuda Jesus a carregar sua cruz, já que Jesus estava muito fraco, não estava conseguindo carregar mais a sua cruz, então os soldados escolhem Simão Cirineu e o chamam para poder carregar a cruz de Jesus. E Jesus, fraco, frágil, acaba estando com Simão Cirineu segurando a sua cruz, se apoiando nela, já que Jesus não estava tendo mais forças para continuar em pé, para continuar em movimento. Então, Simão Cirineu acaba carregando a cruz e com Jesus se sustentando na cruz, acaba ajudando a carregar Jesus também, de uma forma indireta. Então, os guardas ainda continuam açoitando Jesus e Jesus acaba caindo novamente. A partir daí, quando Jesus cai, acontece uma coisa bem curiosa. Quando Jesus cai, o Simão Cirineu acaba sentindo como se a cruz estivesse muito pesada, porque ele estava conseguindo carregar a cruz junto com Jesus, mas quando Jesus acaba saindo da cruz e caindo, parecia que Simão Cirineu
estava começando a cair também, estava quase caindo, como se a cruz estivesse mais pesada. Mas como é possível que a cruz estava mais pesada do que antes, se antes Simão Cirineu estava carregando a cruz e ainda carregando Jesus Cristo junto com a cruz? E quando Jesus saiu derrubado, ele acaba quase caindo também. Isso Padre Paulo Ricardo explicou, dizendo que quando Jesus se afasta e cai, a cruz acaba se tornando pesada. Mas quando nós estamos com Cristo, Ele está conosco, segurando a cruz junto com a gente, meus irmãos, a cruz se torna um fardo leve. Ela se torna um fardo leve para nós, porque Jesus está conosco. Ele está lá, nos ajudando, sustentando, para seguirmos em frente no caminho da fé, para chegarmos, enfim, ao grande objetivo da vida eterna. E, para finalizar, Jesus diz as consequências que há nas duas escolhas, na escolha da condenação e na escolha da salvação, ou seja, na escolha de o seguir e na escolha de não o seguir. Quando alguém não quiser seguir e tentar salvar sua própria vida, vai acabar perdendo a sua própria vida. Essa é a consequência de escolher não seguir a Cristo. E quem acabar perdendo sua vida por causa de Cristo e do Evangelho acabará salvando a sua vida. Essa é a consequência de escolher seguir a Jesus Cristo. E encerrando minha reflexão do Evangelho e puxando agora para a segunda leitura, São Tiago, na segunda leitura, nos questiona da seguinte forma. Ele diz: alguém dizer que tem fé, que adianta se não a põe em prática? A fé seria então capaz de salvá-lo? E ele diz: se a fé não se traduz em obras, por si só está morta. Então, que através desse comentário que São Tiago nos diz em questão da fé e a pôr em prática, nós podemos levar como exemplo a vida de São Nilo, o santo que celebramos hoje, pois esse jovem rapaz, Nilo, ele era de uma família nobre e acabou se casando, tendo uma filha, porém depois ficou viúvo e acabou percebendo que sua vocação era seguir sua vida no mosteiro. Então ele foi seguir sua vocação no mosteiro e a partir daí, vivenciando sua fé, queria pô-la em prática e a pôs em prática, sendo uma das figuras importantes na sua época, onde ele investiu bastante em construção de cada vez mais mosteiros em toda a Itália, pois era de se ver de que São Nilo queria que os homens
estivessem cada vez mais perto de Cristo, através do mosteiro, através da vida de uma pessoa que vive para Cristo. Pois não há coisa melhor, meus irmãos, do que estar com Deus ao nosso lado. Pois Ele é o amor que nós necessitamos amar e que Ele merece ser amado. E nós precisamos amá-lo, meus irmãos. Que assim seja. Amém. Muito bem, chegamos ao fim de mais um podcast e gostaríamos de agradecer a sua presença aqui conosco. E se você não é inscrito, se inscreva no canal, assim você não perde as próximas reflexões, você recebe as notificações. Também pedimos que você deixe um like se você gostou. Se não gostou, dê um dislike, mas comente o porquê você não gostou. Também comente a sua reflexão e compartilhe esse podcast com as pessoas que você conhece, para que a palavra de Deus chegue a mais pessoas e assim você também ajuda o nosso trabalho para a maior glória do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ao céu e avante.